No final da nossa última aula eu acabei passando os possíveis ambientes que a gente poderia estar utilizando para o nosso trabalho, e hoje a gente já vai colocar a mão na massa. Especificamente a gente vai entrar na parte de código em Python, então a gente já vai estar utilizando esse ambiente. Então vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, basicamente, o que a gente está aqui, como eu comentei com vocês na última aula, né, o ambiente que eu vou utilizar aqui especificamente para nossas aulas vai ser o Jupyter Notebook, tá? Se vocês não lembram como que é o ambiente Jupyter Notebook, dá uma revisada na parte final da última aula. Lá a gente vai ter especificamente como que a gente utiliza esse ambiente, tá? Então, basicamente, na nossa aula de hoje, a gente vai estar passando por todo esse sumário aqui, tá? E especificamente de modo que a gente possa atingir esses objetivos. Então, a gente tem 7 objetivos que, ao término da aula, a gente vai ser capaz, a gente vai conseguir compreender o que são variáveis, entender como ocorre a atribuição de variáveis em Python, verificar os tipos básicos de dados, efetuar operações básicas com números e strings, compreender o que são sequências em Python, efetuar operações com sequências e entender o que são dicionários e como manipulá-los. Então, basicamente, a gente tem um conteúdo extenso e que ele é primordial que vocês saibam logo de início da programação Python, tá? É fundamental que vocês saibam todos esses conteúdos aqui. Então, o primeiro que a gente vai estar discutindo aqui seria o que são variáveis especificamente, tá? Quando eu aprendi a programar, a linguagem de programação, a linguagem que eu aprendi tinha que declarar as variáveis. Então, conforme eu sabia que no meu problema eu ia usar um tipo de variável, eu tinha que declarar o tipo, essa variável, o seu tipo, para que posteriormente eu pudesse usar. Aqui em Python, como que vai funcionar? Eu vou partir através de um exemplo, de modo que vocês possam ter uma melhor compreensão. Então, o exemplo, acho que todo mundo já verificou essa fórmula, né, que é uma fórmula para calcular o índice da massa corporal. Essa fórmula, que é o índice da massa corporal, ele é o resultado da divisão do peso dividido pela altura ao quadrado. Vai gerar um número. Esse número que é gerado, a gente consegue verificar ele na tabela, qual é o intervalo que ele se encontra, e possivelmente fazer uma classificação frente ao resultado desse IMC, tá? Abaixo do peso, sobrepeso, etc. Tem um detalhe aqui que vale ressaltar, que essa fórmula aqui, ela faz muito tempo que ela é utilizada, porém, dependendo da prática esportiva que uma pessoa execute, ela não vai significar que uma pessoa está em sobrepeso. Por exemplo, se a gente pega um fisiculturista, ele tem muita massa muscular e na hora que efetuar esse cálculo aqui vai gerar um número, um IMC alto, porém não significa que ele tem um índice de gordura que está em obesidade, etc, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Então, como que funciona, tá? Antes de eu começar aqui a parte de código mesmo, eu vou recapitular com vocês como que é a estrutura desse Jupyter Notebook aqui. Eu tenho células, ó, vou clicar nessa célula aqui, ela ficou ativa, ó, tá azul, ela tá ativa. Ela é uma célula Markdown, ou seja, é onde eu fiz um tipo de marcação para gerar o texto que está aqui, tá? Para vocês entenderem. Então eu digitei o que está aqui dentro, para que na hora de eu executar, ele gere essa marcação e ele fique desse tipo. A célula abaixo é uma célula que a gente pode verificar aqui em cima, ó, o tipo dela é uma célula de código. Então, nessa célula, que é uma célula de código, ela está esperando, tá? O Jupyter Notebook está esperando que eu faça o quê? Que eu insira um código. E que eu insira um código em qual linguagem? Aqui em cima a gente pode perceber, ó. A linguagem que ele está esperando que eu insira o código é a linguagem Python, e especificamente aqui o Python 3.8, tá? 8.5. Numa minha base virtual aqui, né, na minha máquina virtual, que tem mais algumas outras bibliotecas que eu chamei de base, tá? Então aqui ele está esperando que eu digite um código.
Se porventura eu digitar um texto, então aqui, ó, então eu coloquei um texto. E se eu executar isso daqui, o Python está esperando que eu digite um código, porém eu digitei um texto. O que será que vai acontecer quando eu fizer isso daqui? Tá? Existem algumas maneiras de rodar essa célula aqui. Vale ressaltar também que as células, elas, na hora de rodar, elas não têm dependência. Elas têm dependência apenas dos valores de variáveis que já foram utilizadas. Aí sim, porque estão alocadas em memória. Mas eu posso rodar essa célula sozinha, depois rodar essa daqui de baixo, tá? Então, como que eu rodo essa célula? Eu tenho algumas opções. Uma opção, eu posso clicar aqui em Run e ela vai rodar essa célula. Então, vou rodar ela. Perceba que deu um erro, tá? Então, ele colocou que a sintaxe que eu estou utilizando é inválida. Por que ela é inválida? Porque eu não digitei um código em Python, eu digitei só um texto aqui dentro, ok? Então, eu vou arrumar isso daqui, tá? Só que tem o seguinte detalhe, se vocês já programaram algum tipo de linguagem, vocês sabem que é muito importante que ao longo do código eu vá fazendo comentários, porque pode ser que esse código uma outra pessoa vá revisar e essa pessoa não foi quem criou o código. E para ela não ter que ter o trabalho de entender o código do zero, se ela pegar esses comentários, fica mais simples dela compreender. Então, como que eu posso escrever um texto dentro de uma célula que é de código, sem que dê esse erro aqui? Então, existem duas formas. Eu vou apresentar a primeira forma. Eu vou abrir aqui 3 aspas simples, tá? E tudo que eu escrever aqui dentro, ele vai ser ignorado, tá? Então, o que eu vou colocar aqui é o que eu já vou efetuar nessa célula. Atribuição de variáveis. Então, eu vou atribuir algumas variáveis aqui. Então, se eu executar, olha lá, agora ele não deu erro, ok? Porque eu pedi para ele ignorar o que está dentro dessas aspas aqui, beleza? Então, eu utilizei a ferramenta de clicar no botão Run para executar a célula. Agora eu vou dar continuidade aqui e vou atribuir algumas variáveis que podem ser pertinentes a esse problema e depois eu mostro como que a gente pode ser uma outra forma da gente executar essa célula. Então, suponha que eu quero uma variável N1 e ela vai ser o nome de uma pessoa, Tom. Ah, ok, só que aqui eu escrevi N1. Como que fica simples para alguém que pega esse código e vá dar continuidade, que ele possa entender que esse N1 é o nome? Eu posso escrever aqui na frente o significado, tá? Então, uma maneira é fazer desse modo, a outra maneira de eu fazer um comentário aqui de modo a não ser executado é colocar uma hashtag. Então, hashtag aqui vai ser o nome, ok? Então, eu tenho o anulamento do que está ali posteriormente, né? Então, ó, ele vai executar isso daqui, ele vai entender como código e isso daqui ele vai anular porque eu coloquei um hashtag, beleza? Então, pensando nesse problema, eu também vou precisar de peso, vou precisar de altura e vou anotar mais algumas informações aqui que podem ser pertinentes ao problema. Por exemplo, eu posso pensar na idade desse cara que é o Tom, vou colocar que ele tem 34 anos e vou marcar aqui que significa idade, tá? Faltou colocar um aqui e um, tá? Eu vou colocar P1, que vai ser o peso dele, ele tem 78 quilos, então peso. Eu vou colocar A1, que vai valer a altura dele, ele tem 1,70 m, vou marcar que isso é a altura. E vou colocar aqui E1, que é uma variável de escolha. Ou seja, a pergunta é, você pratica esporte? Pode ser verdadeiro ou falso. No caso, ele pratica, eu vou escrever true. Então, esporte, se é que ele pratica esporte, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Então, ó, vamos recapitular. O que está aqui, quando eu rodar essa célula, ele não vai compreender, ele vai ignorar, aí ele vai vir para a linha de baixo. Não tem nada, ele vai para a linha de baixo. Então, ele vai pegar uma variável que eu chamei de N1 e atribuir para ela a escrita Tom. Aí ele vai, isso daqui ele vai ignorar, porque tem um hashtag. Aí ele vai para de baixo. Tem uma variável que chama I1, que está valendo 34, e ele vai ignorar o que está aqui escrito na frente. E assim ele vai sequencialmente, linha a linha, executando. Então aqui eu já vou mostrar um atalho para vocês executarem essa célula.
Eu tenho, então, posso clicar em Run ou utilizar um desses dois atalhos que eu vou falar para vocês. Vocês podem utilizar Shift Enter ou Ctrl Enter. Eu vou executar os dois para vocês entenderem a diferença. Então, eu vou estar executando Shift Enter. Shift Enter. O que aconteceu? Ele executou esta célula e o cursor que estava aqui posicionado nessa célula, ele já veio para a célula de baixo. Perceba que ela está ativa, tá? Vamos voltar aqui agora. Se eu apertar agora Ctrl Enter, o que é que vai acontecer? Ctrl Enter, ele também executou, porém ele permaneceu nessa célula, ele não foi para a célula de baixo. É a única diferença desses dois atalhos, basicamente, tá? Agora eu quero verificar se realmente houve uma atribuição para cada uma dessas variáveis aqui e foi atribuído os valores que foram colocados aqui. Eu tenho duas maneiras básicas de exibir essas informações. A primeira maneira básica é a seguinte, lembre-se, ele vai executando linha a linha aqui, ok? Ele chegou na última linha, ele está escrito que o E1 vale true. E aí ele ignorou. Aí não tem nada abaixo, ele não fez nada. Se eu colocar o seguinte, ó, N1, o que significa? Ele veio, rodou, N1 ele atribuiu o valor, rodou. A hora que chegar aqui nesse N1, o que ele vai fazer? Ele vai exibir o valor de N1, porque N1 é a última linha, tá? Só que se eu fizesse isso daqui, ó, N1 e colocasse E1, o que ele vai fazer? Ele não vai exibir esse cara e vai exibir apenas o valor desse cara aqui, que é o E1. Como que eu faço para fazer diversas exibições, então? Eu vou usar um comando, que é o print. Print, o que significa, então? Print, parênteses, o que eu quero exibir. Então, quando ele chegar nessa linha aqui, ele vai exibir esse valor. E quando ele chegar nessa linha, como é a última linha, ele já vai printar esse valor aqui também, sem a necessidade de ter o comando print. Então eu vou executar e vocês vão entender o que vai acontecer. Então, basicamente é isso. Vocês conseguiram perceber o que aconteceu, né? Ele foi executando linha a linha, chegou aqui, ele exibiu o valor de N1, que é tom, como a gente esperava, e ele exibiu o valor de E1, que é true, como a gente também esperava, ok? E assim eu posso fazer diversas atribuições, cada uma com o seu respectivo valor. Isso aqui que a gente fez foi uma atribuição simples. Eu posso utilizar o que a gente chama de uma atribuição múltipla. Então eu vou escrever aqui, ó, quero escrever para ficar comentado aqui na hora que vocês forem estudar o que significa. Então é uma atribuição múltipla. O que é uma atribuição múltipla? Eu vou fazer a mesma sistemática que a gente fez aqui. Então, quero atribuir um valor para N1, quero atribuir um valor para I1, quero atribuir um valor para P1, quero atribuir um valor para A1, quero atribuir um valor para E1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que é igual. Por que eu falo que é múltipla? Eu coloco todas as variáveis separadas por vírgula e logo à frente todos os valores que essas variáveis vão receber também separados por vírgula. Então o primeiro valor que eu vou colocar aqui se refere à primeira variável que você colocou o nome aqui. Entre outras palavras, se eu colocar aqui, ó, tom, significa então que atribua para a variável N1 o valor tom. Aí eu vou para a próxima. Atribua para o valor I1, para a variável I1, o valor 34. Atribua para a variável P1 o valor 78.0. Atribua para a variável A1 que eu tenho aqui, ó, e vou fazer algo de propósito aqui para vocês entenderem. Suponha que eu tivesse digitado aqui 1,70 e agora aqui o que se refere a 1 eu vou colocar 1.71. E a variável E1 ainda permanece true, tá? Antes de eu executar essa célula aqui, eu vou fazer dois comentários. O primeiro comentário, tá? Esta variável A1, que aqui em cima tinha atribuído 1,70 para ela, aqui eu estou atribuindo 1,71. É o primeiro comentário. O segundo comentário, perceba que por default, por padrão, o Python está entendendo aqui que um número decimal ele é separado por ponto e não por vírgula. Tá? Então ele é separado por ponto
e não por vírgula. Vou executar essa célula e vamos ver o que acontece. Executei. Supostamente você não conseguiu perceber o que aconteceu, por quê? Porque eu não estou exibindo nada, tá? Se eu colocar aqui então na célula abaixo, ó, uma única informação, A1, e executar, tá? Pergunto para vocês, o que vocês acham que vai exibir? Vai ser exibido 1,70, que foi a primeira atribuição que eu fiz, ou vai exibir 1,71, que foi a segunda atribuição que eu fiz? Tá, o Leopoldo colocou aí que vai ser exibido 1,71. Então, quando eu executo aqui, então executei, vai aparecer 1,71. Ou seja, lembre que eu falei para vocês, tudo que está aqui dentro, apenas quando eu executo, ele executa tudo linearmente aqui. Então, a primeira linha, a segunda, a terceira, mas algo em memória foi alocado para o que foi executado aqui. E quando eu vou para a célula de baixo e eu falo que nem a N1 vale tom, então, por mais que aqui não tivesse tom, ele vai ignorar o que está aqui, porque eu estou usando o mesmo nome, e vai atribuir os valores que eu colocar aqui. Então, a variável, ela assume qual valor? O último valor ao qual foi atribuído para ela, tá? Então, eu tenho a variável A1, agora com 1,71. Agora, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Se eu coloco todas as variáveis recebendo o mesmo valor, é válido? É válido, porém eu vou mostrar logo abaixo o que vai acontecer, que é o que a gente fala de endereçamento, onde ela foi endereçada. Vocês vão entender o que acontece, né? Acho que a pergunta foi se eu colocasse aqui, por exemplo, tudo valendo tom. É isso, Leopoldo? Tá, então beleza, não tem problema nenhum. Você pode colocar todas as variáveis com o mesmo valor, porém tem um detalhe, né? Aqui o nome das variáveis é diferente, tá? Então o nome ele tem que ser diferente. Porque se eu usar o mesmo nome, ó, esse nome igual a esse nome, significa que a cada vez eu vou substituindo pelo valor mais atual, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre nome de variáveis, né? Eu coloquei aqui e ninguém acabou comentando, né? Eu coloquei N_1, I_1, mas eu poderia ter escrito nome 1, idade 1, peso 1, não tem problema nenhum. Os únicos problemas são o que eu vou ressaltar aqui, ó. Então, nome de variável, tá? A primeira restrição, maiúsculo e minúsculo. O que eu quero dizer com isso? Suponha que eu vou usar aqui, ó. O nome da variável é letra X e ela vale 4. Uma outra variável é letra X e ele vale 5. O que significa? Qual é a diferença desse nome de variável para esse nome de variável? É a primeira letra. Eu coloquei aqui uma letra minúscula e aqui é uma letra maiúscula. E também os valores que elas assumem, tá? Então, eu vou executar, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta lógica para o Python. Vou fazer assim, ó. Letra X é a mesma coisa que letra X, tá? Aí ele vai executar e vai falar para mim que é falso, tá? Por que que foi falso, tá? Se ele não diferenciasse minúsculo e maiúsculo, o que que ele faria? A letra X valeria 4. Na linha de baixo, essa letra X que tinha assumido o valor 4, ela passaria a valer 5. E aí, na hora que eu fizesse essa comparação, ela daria verdadeiro, ok? Então, significa que ele, no nome de variáveis, ele diferencia a letra maiúscula do que a letra minúscula. Assim como quando a gente vai compor uma senha, isso também é diferenciado, tá? Então, aqui eu já usei um operador de comparação que se refere. O que esse operador está falando? O que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui? Se eu quisesse falar diferente, qual é o símbolo de comparação de diferente? O símbolo de comparação de diferente é esse, eu estaria. O que eu tenho aqui é diferente do que eu tenho aqui? Então eu vou executar e a gente vai ver a resposta. Ele fala que é verdadeiro, ou seja, o que eu tenho aqui realmente é diferente do que eu tenho aqui, tá? Continuando. Iniciar com números. Também existe problemas a hora que a gente vai nomear uma variável iniciando com número. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2x é 10. Ou seja, se a gente não estivesse discutindo esta proibição, você poderia pensar e supor
que o meu x, por conta de 2x valer 10, o meu x valeria 5, tá? Resolvendo esta equação aqui. Mas basicamente o que vai acontecer é o seguinte, ó, quando eu executar, ele vai falar que a sintaxe é inválida, ou seja, eu não posso iniciar o nome de uma variável com um número, tá? E para continuar esse conteúdo de nome de variáveis, a gente vai ver algumas palavras que são reservadas, ou seja, algumas palavras que, por padrão, o Python já tem algumas funções para elas. Não digo função no significado de função mesmo, mas existe algum uso para essas palavras que já está pré-estabelecido e determinado e que você não pode utilizar como nome de variável. Então aqui eu elenquei a lista dessas palavras reservadas que ao longo do curso a gente vai entender a funcionalidade delas, tá? E só para vocês verificarem aqui, ó, suponha que eu pegue a palavra OR aqui, ó. Então eu quero pegar OR com uma variável e essa variável vai valer 23. Eu estou falando, então, eu criei uma variável aqui OR e falei atribuir para ela o valor 23. O que acontece? Ele vai falar que essa sintaxe é inválida. Entre outras palavras, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque OR é uma palavra reservada. Aí você pode estar se perguntando, eu vou ter que memorizar todas essas palavras que são reservadas? É óbvio que ao longo do tempo, com o uso, você vai entender que essas palavras têm uma utilidade específica, mas existe uma maneira também da gente exibir essas palavras aqui. Então já vou ensinar uma próxima funcionalidade dentro do Python. Então, tudo que eu usei aqui é o que a gente usa que está por padrão na plataforma. Não estou usando nada que não seja por padrão. Agora eu vou importar uma biblioteca que não é padrão. Então, eu preciso chamar essa biblioteca. Então, import. Estou importando uma biblioteca. O nome dessa biblioteca é keyword. E eu quero, então, essa linha. Quando eu executar essa célula aqui, ele vai importar. E aí está carregado agora em memória que eu posso estar usando tudo que tem dentro dessa biblioteca. Então, lá nessa biblioteca, vai lá e busca keyword list, ou seja, a lista dessas palavras que são reservadas. Então, eu importei a biblioteca, dentro da biblioteca, ponto. Significa que você vai buscar algo que está dentro dessa biblioteca, busca o QWList, tá? E ele vai mostrar para mim essa lista de palavras que são reservadas e que você não pode utilizar como atribuição para uma variável, tá? Dando continuidade, então a gente viu como que a gente atribui um determinado valor para uma variável. Só que tem um detalhe, né? Ó, vamos recapitular aqui. Quando a gente pegou aqui e colocou N1 receba tom, eu só estou atribuindo este valor para uma variável que eu chamei de N1. Eu não falei qual é o tipo dessa variável, se seria, como vocês estão vendo aqui, um texto, ou se seria um número, ou se seria uma resposta de verdadeiro ou falso, eu não falei. Tá, o que acontece? O Python, uma das vantagens dele, a gente não precisa efetuar este aviso. Ele vai executar por baixo dos panos ali e vai já nos atribuir um tipo para aquela variável. Pode ser que ele atribua de maneira inadequada, tá? Já vou explicar o que seria de maneira inadequada, mas ele já faz uma atribuição em relação ao tipo, assim como ele já vai referenciar, o que eu chamo de referência aqui, um lugar para armazenar aquele valor que eu possa usar futuramente dentro do escopo aqui. Então, tipo e variável, o tipo que a variável é e a referência da variável é a localidade em memória que ela foi referenciada. Então, aqui eu coloco para vocês alguns tipos que normalmente aparecem, que são mais comuns, tá? Então, elas podem assumir diferentes tipos e os mais comuns aqui, eu coloquei inteiro, que quando eu mostrar o tipo ele vai aparecer abreviado int, ponto flutuante, que seriam números decimais, ele vai entrar como float, booleano, que seria o caso do nosso verdadeiro ou falso, e string, que é o que ele fala, ele entende como sendo um texto.
Então, a gente tem, é óbvio que no visual vocês conseguem perceber, se eu voltar lá em cima nas variáveis, mas tem uma função do Python que é uma função built-in. O que é uma função built-in? Que eu posso utilizá-la sem importar nenhum tipo de biblioteca. Então, eu vou usar a função type para verificar o tipo que aquela variável é. Tá? Um detalhe importante que eu deixei aqui embaixo, ó. Eu estou aqui com uma built-in, uma função built-in, mas vocês podem consultar todas as funções built-in depois clicando nesse link aqui e vai dar acesso a todas as funções. Então, vamos testar o que o type faz. Então, vamos lá. Type, a variável N1. Que tipo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Me fala qual é o tipo da variável N1. Aí eu vou executar. Ele falou que ele é str. O que é str? É uma string. O que significa uma string? Você vai ver mais abaixo um significado mais rebuscado, mas de antemão seria um texto, ok? Assim, o que é o N1 mesmo? O N1 era o nome Tom, ok? Qual é o tipo da variável, por exemplo, I1, que é a idade? É inteiro. Qual é o tipo da variável altura? A1. É float. Ok? E agora vou fazer mais uma exibição de tipo aqui, mas antes disso eu vou mostrar para vocês mais um atalho em teclado também. Então, ó, agora o que eu tenho que fazer? Eu quero continuar escrevendo código, mas eu não quero usar essa célula que está aqui, eu quero usar uma célula nova. Como que eu insiro uma célula nova? Eu clico nesse mais aqui, ó. Então, clicando nesse mais, ele estava posicionado aqui, ele inseriu uma célula nova aqui embaixo. E por padrão, essa célula nova ela vai vir uma célula de código. É óbvio que você pode clicar aqui e mudar para as outras opções. Essa é uma maneira. Eu vou deletar e mostrar outras duas formas. Perceba que eu estou nessa célula, mas eu não estou dentro dela. Tá? Eu tenho que estar só com ela ativada, porém não estou escrevendo nada dela. Então, quando ela está ativada e eu não estou escrevendo nada dela, eu tenho duas maneiras de inserir célula a partir de atalhos no teclado. Uma maneira vai inserir uma célula acima e uma maneira vai inserir uma célula abaixo. Então, eu estou posicionado. Se eu apertar a tecla A, a letra A, ele insere uma célula acima. Se eu estou aqui e aperto a letra B, ele insere uma célula abaixo. Eu quero deletar essa daqui. Eu posso apertar duas vezes a letra D e ele deleta aquela célula. Então, são atalhos que agilizam no seu dia a dia, mas é óbvio que você pode utilizar sempre os botões aqui em cima que vão ter a mesma funcionalidade. Então eu quero efetuar agora o tipo da variável E1. Ok, ele colocou que é booleano. Eu quero que a gente pense agora na seguinte situação. Ó. A variável E1 ele falou que é inteiro e a variável A1 ele falou que era float. Vamos voltar aqui. Ó. Por que ele fez essa atribuição de tipo, né? Então, a variável I1 foi atribuído o valor para ela 34. Perceba que eu não coloquei casa decimal aqui, então ele entende que isso é um inteiro. Para a variável A1, que a gente tem aqui 1.71, ele já pegou esse ponto e já entendeu agora que ele é um ponto flutuante, porque eu tenho casas decimais aqui. Ok? Então, quando você declara, ele já entende. Mas suponha que esse número aqui, ó, todas as variáveis que você fosse declarar aqui para peso, você usasse valores inteiros. Por mais que você perceba que o 78.0 é inteiro, mas ele está entendendo que tem uma casa decimal e vai atribuir para esse cara aqui o tipo float. Ele não vai atribuir como inteiro. Aí você teria que efetuar a transformação posteriormente, caso você necessitasse. Então, para continuar aqui, então a gente viu o que é o tipo, agora a gente vai entender o que é a referência. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o que é a referência? É um endereço, é onde tem um endereçamento de onde aquela variável foi atribuída. Tá? E eu também vou utilizar a função built-in ID. Então, eu vou colocar aqui, ó, pega lá para mim e vê a referência da onde foi alocada a variável N1. Eu tenho essa numeração de referência. Verifica para mim onde foi alocada a variável I1. Perceba, ó, para N1 eu tenho uma referência. Para I1 eu tenho outra referência. Essas variáveis aqui, elas
como a gente percebeu e anteriormente eu não indiquei que elas deveriam ser referenciadas no mesma localidade, elas têm obrigatoriamente, como são valores diferentes para elas, têm localidades diferentes. Porém, perceba o seguinte, ó, vou fazer aqui um teste só para vocês entenderem o que pode acontecer. Suponha agora que tem um nome 2 e vai ser Papaléguas. Esse é o nome 2. Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou falando assim, ó, Python, pega uma variável de nome N2, assuma o valor para ela como Papaléguas e vocês já sabem que o Python vai entender isso daqui como uma string. Beleza. E automaticamente ele vai endereçar isso daqui e referenciar. Então eu quero, exiba para mim, Python, qual é o ID que você colocou a variável N2. E logo abaixo, olha o que eu vou fazer. Eu vou falar o seguinte, a variável N2, eu quero agora que ela seja N1, ok? E vou executar. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Vou inserir uma célula só para a gente discutir um pouco mais. Então, ó, primeiro eu coloquei aqui o ID da N1, ele tem esse valor. Aí o que eu fiz? Eu criei uma nova variável e atribuí para ela o valor Papaléguas. Aí ele foi para a linha de baixo. Na linha de baixo ele printou o ID, que é o que está sendo exibido aqui. Na próxima linha, o que eu falei para o Python? Ó, Python, pega a variável N2 e atribua para ela o valor N1, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, aqui eu imprimi o ID da N2, conforme eu tinha executado na primeira linha. Porém, na terceira linha, eu falei para N2 ser N1. Agora, se eu colocar aqui, ó, ID N2, o que vai acontecer? Ele não tem mais o ID que foi criado para ele quando ele era Papaléguas e agora ele assumiu esse ID aqui. De quem é esse ID aqui? É o ID da variável N1, que foi quem eu estou falando que ela vai valer agora. Então a N2 vai valer N1, portanto ela vai ser atribuído de modo a que a gente tenha uma otimização aí, a mesma referência de memória, tá? Então, antes da gente passar para as operações básicas, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nem o que a gente faz, ó. Eu coloquei esse valor único dentro de uma célula, executei para exibir. Coloquei esse único numa célula, executei para exibir. Tem como eu fazer alguma maneira mais rebuscada, de modo a eu conseguir exibir diversas informações de uma única vez? É o que eu vou mostrar aqui. Então, pense o seguinte, ó, eu quero exibir, então print. Quero criar uma frase aqui, ó. Eu quero exibir o seguinte, ó. Eu quero que exiba o símbolo de igual, uma flechinha. Eu vou falar o seguinte: a variável nome é. Agora eu vou colocar qual é o valor dela. Então perceba, ó, tudo que está aqui. Se eu der só um print no que está aqui, ele vai exibir essa frase, ó. Então ele exibiu essa frase. Só que eu quero que mostre qual é o valor da variável nome 1. Tá? Então eu vou pôr uma vírgula e vou colocar quem é essa variável, N1. Eu vou lá e vou exibir. Significa então, a variável nome é, ele exibiu o valor dela. Eu posso continuar. A variável nome é N1, o peso dele é, aí eu venho aqui na frente, coloco qual é o peso dele, P1, posso executar, aí ele vai colocar a variável nome é tom, o peso dele é 78. Ah, suponha agora que eu quero colocar todas as informações, eu quero colocar ele pratica, eu quero escrever pratica esporte, só que antes de continuar, perceba o seguinte, ó, aqui eu cheguei no final da minha tela, mas eu posso continuar digitando que ele vai aceitar. Porém, quando eu vou executar, o que vai acontecer? Eu não consigo ver o que tem lá na frente. Então, não é uma boa prática fazer isso daqui. O que eu posso fazer, então? Eu quero continuar na linha de baixo. Uma das maneiras, eu posso colocar uma barra contrária, tá? Uma barra de divisão contrária, e falar o que isso significa. Então, eu vou mudar para a linha de baixo e isso daqui está falando o quê? O que está na linha de baixo é como se estivesse aqui na frente. Continua interpretando. Então eu vou colocar aqui. Ele pratica esporte. E aí eu vou colocar a resposta aqui do esporte, que é 1.
e aí eu vou executar. Então, ó, a variável nome é Tom, o peso dele é 78, ele pratica esporte? Saiu a resposta como verdadeiro. Então, dentro da função print, você pode colocar diversas informações aqui. Tá? E assim como você pode utilizar mais de uma função print. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo, outro print. Tá? Ao longo do curso eu vou mostrar uma outra maneira também que a gente pode utilizar quando eu estou misturando parte textual e variáveis. Tá? Aqui eu fiz a separação de uma parte textual de uma variável através das aspas, dupla e vírgula. Existem outras formas também que eu vou comentar ao longo do curso. Tá? Então agora a gente vai para a parte de operações básicas. Inicialmente, a gente vai discutir as operações básicas pensando em número. Então, o Python ele pode ser uma calculadora para você, tá? De modo que você tenha todas as operações básicas e também tenha mais operações se você importar algumas bibliotecas específicas pensando em efetuar cálculo, tá? Então, eu coloquei aqui as mais simples possíveis: soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e módulo. Eu vou detalhar um pouco mais o módulo, que talvez seja uma operação que vocês talvez não tenham visto ainda. O que significa o módulo, tá? Qual que é a resposta que eu tenho aqui? Na verdade, para entender a resposta, você precisa saber a pergunta. Então, o que eu tenho aqui, ó? Quando eu coloco esse símbolo que significa a ideia de módulo, eu estou falando assim, ó. Quando eu pegar o 21 e dividir por 2, qual é o resto dessa divisão? Ou seja, quando eu pego 21 e divido por 2, eu tenho uma quantidade x inteira e eu tenho um resto. Vocês sabem que vai restar 1. Por quê? Porque 21 dividido por 2, eu tenho 20 que é dividido por 2 exatamente e sobra uma parcela, ele coloca aqui então como é o resto. Matematicamente, como que a gente escreve isso? Eu coloquei aqui embaixo. Então, o que significa isso? Que 21 é congruente a 1 no módulo 2. Ou seja, quando eu divido 21 por 2 e quando eu divido 1 por 2, o resto é 1. Aqui no 1 eu poderia colocar 3 também. Por exemplo, 21 e o 3, se eu colocasse aqui, ambos têm o mesmo resto quando eu divido por 2. Isso, então, é o módulo escrito matematicamente, mas aqui ele sempre vai gerar o resultado conforme os números que eu colocar aqui. Então, significa 21 dividido por 2 tem resto? Se tiver, ele vai exibir o resto. Se não tiver, ele vai exibir o zero, que também é um resto possível. Então, vamos efetuar essas operações aqui conforme eu já coloquei quais são os símbolos que a gente deve usar. Então, primeiro, eu vou ter 3 mais 5, vou executar. Ele já calculou e respondeu para mim que é 8. A próxima, 3 menos 1. 3 menos 1, vou executar. Ele já falou para mim que é 2. Perceba o seguinte, eu fiz de propósito aqui, ó. Qual a diferença do que tem aqui e do que tem aqui, exceto os números e as operações, tá? Aqui eu fiz 3, um espaço, o símbolo, um espaço e o símbolo. Aqui eu coloquei tudo sequencialmente. Perceba que não gera diferença, tá? Então você pode deixar com espaço e pode deixar sem espaço. Vamos para a próxima ali, ó. 3 vezes 5. Executo, 15. Vou fazer as demais. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Posso fazer divisão. 20 dividido, quanto que era a divisão aqui? 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Perceba o seguinte, ó, por mais que esse resultado ele dá um inteiro, sempre que você faz a divisão, o resultado o Python vai assumir que é um número flutuante, é um float, ok? Então, falta a gente executar o módulo. Então, 21 no módulo 2, qual é o resto? O resto é 1. E se fosse 21 no módulo 3, o resto é 0, ok? Então, aqui é uma maneira de escrever uma potência. Vou mostrar para vocês aqui uma outra maneira de escrever uma potência, tá? Eu posso usar potência, eu quero fazer o quê? Menos 3 elevado a 3. Eu vou executar, menos 27. Suponha agora que a gente está na seguinte situação. Eu quero pegar o valor absoluto deste resultado. O que é o valor absoluto? Matematicamente a gente chama isso de módulo. Ou seja, eu quero uma maneira bem simples de falar eu quero desconsiderar o sinal desse cara. Então eu quero o absoluto da potência
de menos 3 ao cubo. Então, ele vai gerar o resultado 27, ok? Até aqui alguma dúvida antes da gente continuar? Beleza, vamos continuar então. Então aqui eu já expliquei tudo para vocês, de modo que a gente possa voltar agora, lá no que gerou toda essa discussão nossa, que era o cálculo do IMC, e efetuar esse cálculo. Tá? Então eu vou escrever aqui, antes da gente dar continuidade, uma maneira para a gente poder calcular. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar então, eu vou fazer um comentário aqui, né? Vou falar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou calculando o índice de massa corporal. E como que é o índice de massa corporal? Então a variável índice de massa corporal, ela vai receber o que é, como que eu calculo mesmo o índice de massa corporal? Eu calculo como o peso dividido pela altura ao quadrado. Beleza, então eu vou lá e vou executar exatamente esse cálculo. Então eu quero o peso, que chama a variável P1, dividido pela altura ao quadrado. Então vou colocar o parênteses aqui, o A1 ao quadrado. E eu vou executar. Mas qual é o valor? Eu não pedi para ele exibir, então eu vou pedir para ele exibir. Como eu não vou escrever mais nada abaixo, eu não preciso utilizar o print. Então calcula para mim. Então ele deu 26,67. Ok. E agora a gente poderia voltar na tabela e verificar se o tom está com sobrepeso, se ele está na maneira adequada em que ele deveria. Então 26,67. Voltando lá na tabela, ele está nesta faixa, então o tom está em sobrepeso, caso ele não tenha muita massa muscular, que na verdade tenha contribuído para a geração desse valor, ok? Antes de eu continuar, vou mostrar mais uma função, duas funções específicas aqui e uma dica também. Então, o que eu quero? Suponha agora, aqui eu tenho um número com muitas casas decimais. Suponha que eu quisesse um arredondamento desses números aqui. Eu poderia usar uma função, então, ó, round, é uma função também built-in, e colocar aqui dentro qual é o número que eu vou arredondar. Detalhe importante, né? Vou já passar um macete para vocês. Round. Aí eu abri parênteses e fechei parênteses. Suponha que você só sabe o nome dessa função built-in, mas você não sabe como que você usa ela. Você não sabe o que você tem que colocar aqui dentro. Se é só o número, se eu colocar só o IMC e executar, ele pegou 27. Mas se eu não quisesse arredondar sem nenhuma casa decimal, quisesse ter algumas casas decimais, tem como configurar? Então uma dica. Você colocou o nome da função, abriu, fechou parênteses, o cursor está posicionado aqui dentro. O que você pode fazer? Apertar Shift Tab, ele vai abrir essa caixa de diálogo, aí você tem um maisinho. O que você tem nessa caixa de diálogo? Ele explica o que essa função built-in ela faz. Então ele está explicando aqui que ela vai fazer o arredondamento e que ela está esperando receber numa primeira posição ali dentro um número e depois a quantidade de dígitos, que por padrão, por default, ela vem sem nenhum. Por isso que quando a gente executou, estava sem nenhum dígito. Agora eu quero com 2 dígitos então. Então eu quero IMC e eu quero que tenha 2 dígitos. Eu vou executar, agora, portanto, ele executou e mostrou para mim com 2 dígitos, ok? Se eu colocasse, como eu fiz aqui, só o MC sem nada, ele gerou um número inteiro. Teria uma outra maneira, como eu comentei com vocês. Suponha que eu tenha colocado lá 78.0 como peso, mas que todos os pesos fossem números inteiros e eu quisesse transformar. Como que eu poderia? Coloco o int e o valor aqui, por exemplo, ele vai gerar um número inteiro. Só que tem um detalhe, quando ele faz isso, ó, se eu exibir aqui, ó, IMC, ele ainda é o valor original dele. Então, tanto esta função quanto esta função não estão alterando o valor original, eles estão apenas exibindo. Então, e vocês podem pensar depois uma estratégia de como eu poderia, usando só esse comando aqui, falar que esse cara não é mais esse valor e falar que agora ele é esse valor aqui. Tá? A gente poderia utilizar ou poderia fazer isso daqui, ó, que o Leopoldo colocou ali, ou poderia fazer isso daqui, ó, a maneira mais simples.
E MC agora vai receber o quê? Ele vai receber o arredondamento de MC com 2 casas decimais. Se eu fizesse isso, eu estou mudando o valor da variável MC para agora um arredondamento de 2 casas. Tá? Então, basicamente, com números, o que a gente ia discutir como operações é isso. Vamos para as operações dentro de strings. Uma maneira simples para você sempre lembrar o que é uma string é um texto, tá? Mas a gente vai entender que a string é um tipo específico de sequência mais abaixo. Então tem o operador mais que ele vai concatenar e tem o operador vezes que ele vai replicar. Então suponha o seguinte, né? Eu quero fazer essa concatenação aqui, mas lembra lá em cima que esse N2 é o mesmo que N1? Eu quero dar um outro nome, tá? N2 então, ele vai ser, o N1 é tom, esse aqui vai ser o GR, tom e GR. Beleza? O que eu quero fazer agora? Pega o N1, concatena com o N2 e ele vai exibir. O que ele fez? Quanto vale N1? Vale tom. Quando eu coloco mais, ele está falando o seguinte: assim que acabar a string N1, você começa inserindo a string N2. Ele colocou o valor da string N2. Pergunta agora, se eu fizer isso daqui, vai ter diferença? Então, como o Leopoldo colocou ali, ó, se eu executar, o que ele fez? Então, o que eu estou falando? Ele só está obedecendo. Então, na verdade, não é culpa do Python, é culpa do programador que colocou errado, tá? Então, ele está só executando. O que eu pedi? Primeiro você escreve N2. Quem é N2? É GR. Acabando N2, ó, acabando N2, você escreve N1, que é tom. Então, significa que quando eu concateno, ele permanece a ordem em que eu fui colocando as variáveis aqui, ok? Então, aqui eu fiz uma concatenação, né, que não modificou as variáveis, porque eu estou pedindo só para exibir. Vamos pensar agora que eu quero criar uma variável N3. Ele é o seguinte, ó, é o N2, e eu quero aqui, ao invés de eu pegar uma variável, que é uma string que já existe, eu quero fazer o quê? Eu quero escrever algo mesmo, uma string. Então, eu vou colocar que ele vai ser, quem é o N2 mesmo? O N2 é GR, e quando eu executar aqui, a gente tem a variável N3 que eu vou exibir ela, ele é o GR Junior, ok? Então, significa que a gente tem a variável concatenando com o que eu acabei de escrever aqui, tá? Então agora eu vou colocar também como que seria a nossa replicação. Então se eu colocar aqui, ó, 3 vezes N3, o que vai acontecer? Ele vai pegar GR Júnior, GR Júnior, GR Júnior 3 vezes, como se eu concatenasse isso, né, 3 vezes, ok? Até aqui, alguma dúvida? A gente vai entrar na última parte da aula, que a gente vai entrar para falar sobre sequências. Acredito aí que até pelo atraso do início da nossa aula aí, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas não tem problema algum. Vocês conseguem ficar um pouco a mais aí no ao vivo? Beleza, então vamos lá. Sequências, tá? Então a gente vai ver aqui 3 tipos de sequência, tá? O primeiro tipo é o que a gente chama de tupla. O que é uma tupla? É uma sequência ordenada de elementos. Os elementos, eles não precisam ser do mesmo tipo e pode-se utilizar até outra sequência aqui dentro. Detalhe que eu deixei até em negrito aqui, ó. Os elementos não podem ser alterados e ele é definido usando parênteses. Então, vamos usar exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, usando exemplo, eu vou definir aqui, eu quero a variável TP, porque eu sou bem criativo, tem a ver com tupla, e eu vou definir com parênteses, ó. Ela é definida utilizando parênteses. Então, parênteses. O que eu colocar aqui dentro, então, quando eu executar, o Python já vai entender que isso, ele vai pegar essa variável, atribuir um valor para ela, atribuir um tipo perante o que eu coloquei aqui e já endereçar uma referência para ela. Então, eu vou falar que o meu primeiro elemento é XYZ. O meu segundo elemento, ele é 3.14. O próximo elemento, eu vou colocar 2, 3, 4. E o próximo elemento eu vou colocar 33. Por que eu fiz isso? Para mostrar como está escrito aqui, ó, que eles não precisam ser do mesmo tipo. Então, o primeiro elemento da minha tupla, ele é uma string. O segundo elemento, ele é
um float. O terceiro elemento é uma tupla dentro de uma tupla. E o terceiro elemento, ele é um inteiro. E eu vou exibir quem é essa tupla. Então, ele pegou, atribuiu o valor para a tupla e aí eu já exibi. Então, ele já alocou uma referência de memória que abaixo aqui, se eu não fizer nenhuma manipulação nela, ele vai manter esse valor, ok? Agora, o que é bem interessante, eu consigo, como está lá, né? Ela é uma sequência ordenada. Se ele é uma sequência ordenada, eu consigo colocar um índice de modo que eu faça com que o Python pesquise aquele índice e me retorne qual é o valor que ocupa, qual é o elemento que ocupa aquele índice. Então, print, eu quero a minha tupla na posição 3. Então, perceba, ó. Então, posição, posição, posição. Talvez, se você não tenha pré-conhecimento em Python, você acredite que na hora que eu exibir aquele print vai aparecer essa informação aqui, tá? Então, opa, ele não apareceu essa informação. Por que ele não apareceu essa informação? Porque assim como as nossas aulas, a nossa primeira aula, como foi? Eu chamei ela de aula 0. Então, aqui ele também começa em 0. Então, esse elemento está na posição 0, esse elemento está na posição 1, esse elemento está na posição 3. Então, K2 e esse elemento está na posição 3. Então, quem está na posição 3 é o 33. Uma outra maneira de acessar o último elemento, vou colocar aqui também, eu vou fazer uma contagem. Eu posso fazer uma contagem. Quando eu começo da esquerda para a direita, eu começo em 0, 1, 2, 3. Quando eu começo da direita para a esquerda, eu começo menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Então, eu quero exibir TP menos 1. Então, tanto o cara da posição 3 quanto o cara da posição menos 1 é o mesmo valor, porque o menos 1 refere-se ao último elemento. E só para mostrar que começa em 0, print TP, o cara da posição 0, que é x, y e z. Beleza? Agora um detalhe que eu coloquei aqui, ó. Não, eles não podem ser alterados. Então, suponha que eu queira pegar esse cara. Então, eu quero pegar o TP, o cara da posição 0, e porventura eu tenha digitado errado. Não é x, y, z, é ABC. Então, ele é ABC, ok? E eu vou executar. A hora que eu executo, ele mostra um erro. E o que esse erro, qual é o significado desse erro? Que as tuplas, elas não podem ser alteradas. Então, se ela não pode ser alterada, o cara que está aqui, eu não posso falar que ele vai receber um outro valor. Ela não pode ser alterada, tá? E essa é uma das grandes diferenças para tuplas e listas. Então, quando eu venho para a lista, ela também é uma sequência ordenada, os elementos também podem ser de tipos diferentes, mas elas podem ser alteradas. E se elas podem ser alteradas, é óbvio que eu tenho que definir elas com uma simbologia diferente. Então, eu vou colocar aí que a minha lista, eu vou colocar os mesmos valores que eu coloquei aqui em cima, só para a gente... Só para ter a única diferenciação é o símbolo que eu estou utilizando aqui, ó. Então, eu estou utilizando o colchete, significa que o que tiver aqui dentro, tá? O Python já vai entender que tudo que está aqui dentro, apenas por eu ter colocado esse colchete, ele vai passar a ser uma lista. E se ele passa a ser uma lista, ele passa a ter propriedades de lista. Qual é a propriedade que difere muito bem uma lista de uma tupla? A lista ela pode ser alterada. Então, eu vou exibir já essa lista aqui. Então, eu executei. Então, agora eu tenho uma lista que ela é composta por esses elementos. Detalhe muito importante, ó. Olha aqui, ó, o que a gente pode fazer. Eu quero exibir o tipo de TP e eu também quero exibir o tipo de ls. Só para vocês perceberem que só por ter utilizado parênteses em uma e ter usado colchetes na outra, o Python vai entender aquela que foi declarada lá, atribuída com parênteses, ele entendeu que é uma tupla, e aquela que foi atribuída com colchetes, ele entendeu que é uma lista. Ok? Do mesmo modo que eu acessava as listas, eu posso acessava as tuplas, eu posso acessar as listas, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero exibir o cara da posição 3. Então, lembre-se, 0, 1, 2, 3. Ele vai exibir esse cara. Eu quero exibir agora, então,
o cara da posição menos 2. Então, o que aconteceu? Eu exibi o cara da posição 3 e o cara da posição menos 2. Lembra? Menos 1, menos 2. Ele exibiu tudo isso daqui. Então, é do mesmo modo que a gente tinha lá nas tuplas, a gente pode acessar também através dos índices. Vamos fazer mais algumas operações aqui para poder entender essa diferenciação. Suponha que eu tenha agora aqui uma nova lista e eu vou fazer o seguinte. Quando eu executo isso daqui, o que aconteceu? O que o Python fez? Ele pegou new list, então nova lista, é o nome que eu dei para a variável, ele atribuiu uma lista. Então ele criou uma lista. Com o que dentro dessa lista? Com nada. Então se a gente exibir aqui, ó, o que acontece? Ó? Não tem nada. Então ele criou uma lista vazia. Então suponha agora, lembra que a lista eu consigo modificar os valores dentro dela? Então eu vou pegar essa lista e eu consigo modificar. Então eu vou acrescentar. Então eu vou acrescentar o valor 1. E eu vou exibir essa lista para vocês verificarem o que aconteceu. Acrescentei o valor 1. Agora eu quero acrescentar mais um valor. Eu quero acrescentar a letra A. O que vai acontecer? Então, ó, uma lista não tinha nada, acrescentei o valor 1. Todo valor que eu vou acrescentar aqui, se eu for utilizar o append, ele vai colocar sempre no término dessa lista. Então, a nova lista, quando eu exibir ela aqui, ó, quando eu exibir ela vai ter 1 e alocou o valor A posteriormente a 1, porque eu coloquei o append, ele vai colocando sempre no final desta lista. Mas tem como eu falar a posição específica que eu quero colocar uma informação. Então, suponha agora que eu quero criar essa lista aqui, ó. Deixa eu colocar um comentário aqui, para ele ignorar o que está aqui. Então, eu quero criar essa lista, ó. Quero criar A, quero criar B, 1 e A. A partir disso que eu já tenho. Então, a partir disso, eu quero criar essa lista aqui, tá? Uma das maneiras que a gente pode fazer é o seguinte. Então, essa nova lista, agora eu quero inserir numa posição específica. Eu quero pegar um novo A, e inserir nessa lista aqui e colocar exatamente nessa posição aqui. Essa posição aqui, como que o Python entende o índice dessa posição? Ele entende como posição 0. Então, eu quero inserir na posição 0 o valor A. Beleza. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou estar do seguinte modo. Então, eu vou ter A, ele vai pegar o 1 e o A que já tinha. Ou seja, ele inseriu na posição 0 e deslocou os demais para frente. Só que eu quero chegar com esse resultado final. O que eu tenho que fazer então? Então, eu tenho que pegar essa lista e tenho que inserir. Em qual posição? Eu quero que ele fique aqui. Então, essa posição é a posição 1 e seja a letra B. E eu vou exibir essa nova lista. Então, exatamente como a gente queria. Então, foi o que aconteceu, ok? Então, como eu posso alterar listas, eu posso tanto inserir, escolher a posição que eu quero inserir, deixar para colocar no final, assim como eu posso deletar elementos. Então, eu quero deletar, nossa, tem um A repetido aqui, eu quero deletar esse cara aqui, ó. Tanto esse A quanto esse A, eles são insignificantes. Então, eu vou deletar ls, que é da posição, ele está na posição 0. E eu quero deletar esse cara da posição menos 1. E quero exibir isso daqui. Então eu deletei esse cara, fiquei apenas com B e 1. Eu vou dar uma olhada no chat aí, parece que alguém fez um comentário. O Leopoldo perguntou que tem bastante conteúdo. Sim, eu vou finalizar aqui. Falta eu passar um tipo de sequência que é string, passar dicionário e tem alguns exercícios para vocês sim. São poucos exercícios, mas já dá para praticar até sexta-feira, tá? Continuando aí, a gente tem aqui agora a string. Por que eu coloquei que a string é uma tupla específica? Então lembra, o que é uma tupla? É uma sequência ordenada
E algumas das características, ela é ordenada e ela não pode ser mudada, não pode ser alterada. Então eu vou definir aqui, ó, uma string. Lembre-se, como eu coloquei lá que tom recebia a variável, ele já era uma string, é a mesma coisa. Aspas dupla, a string é conceitualmente similar a uma dupla. Então essa daqui vai ser a minha string. E interessante, vou imprimir ela aqui. Então, ST é a minha string. Detalhe importante, como ele é também uma sequência, eu posso utilizar esta metodologia para acessar valores por meio de índices. Então, suponha que eu quero verificar naquela string quem é o cara da posição 0. Quero exibir isso. Quero exibir esse cara. Do mesmo modo que eu quero exibir o cara que está na posição 11. Então, o cara da posição 0 é a letra A maiúsculo, que é esse carinha aqui, e o cara da posição 11 é a letra C. Detalhe muito importante, ele também considera o espaço. Então, se eu colocasse aqui, ó, print ST, que é o cara que está na posição 1, o que vai acontecer? Ele não exibiu nada, na verdade ele está exibindo, que é o quê? Que é esse espaço. Então a posição 0 tem a letra A, a posição 1 tem um espaço, e aí ele foi e buscou lá da posição 11, que é a letra C. Tá? Como eu falei aqui, que é conceitualmente uma tupla, se a gente tentar alterar, eu quero pegar o cara da posição 0, que é um A maiúsculo, e eu acabei digitando errado, ele na verdade ele é um A minúsculo. O que vai acontecer? Ele não vai aceitar. Por quê? Porque eu não posso modificar esta string, ok? Próximo conceito que a gente vai ver na aula de hoje é o fatiamento. O que é o fatiamento aí? Tá? E acho que a gente vai parar no fatiamento e na próxima aula a gente continua através de operações elementares. Fatiamento a gente vai utilizar o conceito mesmo. Se eu tenho um bolo, eu posso fatiar um pedaço desse bolo e pegar uma parcela dele, que na verdade eu tinha o todo, que é um conjunto, eu fatio ele e pego um subconjunto dele. E a gente chama isso de slice. Então, só para a gente ter em tela aqui, para não ter que ficar voltando, então eu quero exibir quem era a tupla, que o nome dela é TP, eu quero exibir quem era a lista, que o nome dela é LS, e eu quero exibir a minha string, que o nome dela é ST. Exibir elas. Então a minha tupla, a minha lista e minha string. Então eu vou mostrar como que funciona o slice, o fatiamento, utilizando os 3 tipos de sequência. Então suponha o seguinte, TP, o que eu estou falando? Pega do primeira posição e vai até a última. Ou seja, ele vai pegar da primeira posição e ir até a última. Ele fatiou. Então ele pegou da primeira posição e foi até a última. Do mesmo modo, se eu fizer em lista, é a minha lista. Agora eu quero fazer o seguinte. Pega da posição 1 e vai até a posição 3. O que ele vai fazer? Então, posição 1, 2, 3. Eu vou executar e já vou comentar o que acontece quando como que os limites do slice funcionam. Então, esse valor ele é incluso. Então, o cara da primeira posição, ele foi incluso. Porém, ele pegou o cara da segunda e o limite do meu slicing aqui, que é 3, ele não foi incluso. Ele é apenas limitante. Então, ele não pega. Ele pega o início, ele pegou o cara da posição 1, porém, ele não pegou o cara da última posição, que é o 3 que eu coloquei aqui. E vou mostrar para vocês aqui através da string. Então, eu quero do 3 ao 10. O que significa do 3 ao 10? Eu vou pegar aqui 0, 1, 2, 3. Vou pegar esse cara e vou contando até o 10. O 10º cara eu não pego, ele é só o limite. Eu vou pegar até o 9º cara. Então, é exatamente o que é exibido aqui. Beleza? Então, acho que como a gente já passou um pouquinho do nosso horário aí, vou deixar para a gente continuar na próxima aula. Esse arquivo já vai ficar disponível lá no GitHub, como de costume.